Eu gostaria agora, volta para mim um pouquinho para a gente fazer um comentário, né? Isso é a interpretação é livre, você tem uma ideia do que o autor está falando, né? Tem a ideia aí de que ele está triste e inadequado com o mundo que vive. Eu queria que voltasse comigo para a gente fazer um comentário e depois a gente vai analisar alguns aspectos, né, do texto, né, alguns aspectos contextuais, né? Então vamos passar logo direto para a análise dos textos. Dá uma olhada comigo agora, né, aspectos da música que apareceram, acompanhados aí agora de uma extensão do vocabulário, né? É o vocabulário da música, mas só que de uma maneira mais aprofundada, né? Trazendo aí as preposições. Então volta comigo bem rapidinho, só para a gente ter uma ideia do que é que vai ser falado a partir de agora. A ideia é a seguinte: a gente traduziu a música, você teve a interpretação, acertou até uma questão aqui comigo. A gente vai chamar atenção para o vocabulário. Chamar atenção para quê? Para esse vocabulário de preposição, para o vocabulário dos verbos modais, para o vocabulário das palavras interrogativas, porque agora a gente vai fazer uma ampliação. Essas palavras não tem no texto, não tem na música, mas tem uma semelhante, tem uma da mesma classe de palavras. Então a gente vai fazer uma ampliação do vocabulário. O que é que eu queria? Queria que você anotasse, você anota aí com atenção, né? Memoriza. É uma oportunidade de você aprender palavras novas além da música um pouquinho, tá certo? Então, vamos analisar agora as primeiras palavras que vão aparecer aí na telinha, tá certo? Valeu? Pronto. Essa frase foi tirada da música, ó. When you were here before, né? Quando você estava aqui, quando você esteve aqui antes, anteriormente, né? Era a primeira frase, se eu não me engano, lá da música, né? Apareceu before. Before é o quê, Fábio? Antes, né? Você decorou aí antes, anteriormente. Então, eu achei por bem mostrar algumas outras preposições que podem aparecer no vestibular. São da família do antes aí, e são palavras fundamentais, palavrinhas que você tem que ir para o vestibular com elas. Vamos lembrar? Para quem não sabe, vamos aprender. Para quem lembra, para quem já sabe, vamos lembrar, né? Primeira delas que apareceu aqui foi after, né? After na linguagem dos americanos, no sotaque dos americanos, after na linguagem dos britânicos, né? O que é after, então, ou after? Não vai pensar besteira, não vai pensar que after é um negocinho branco que a gente tem na boca quando come muito abacaxi. Não, tem nada a ver, né? After é o contrário de before. Before é antes, after é depois, tá certo? Então anota aí, after, depois. Beside, para quem não lembrava, side é lado. Beside é ao lado ou dos lados, né? Então, after, depois, beside, ao lado ou do lado. E aqui vem uma pegadinha, ó, pessoal. Se beside é ao lado, a pessoa pensa logo, besides significa dos lados, né, Fábio? Ou aos lados, não tem nada a ver. Essa aqui é ao lado, mas essa aqui é o famoso além disso ou além de. A UNB, Universidade de Brasília, já fez uma questão com besides e perguntou qual era a ideia transmitida por besides, né? Besides da ideia de adição, pessoal. Além disso, ou seja, isso, além disso, ou seja, adicionando, besides da ideia de adição. Lembre-se, a UFRN não pede a tradução, a UFRN não vai dizer a você qual é a tradução de besides, ele vai perguntar qual é a ideia transmitida pela palavra besides, qual é a ideia transmitida por before, é isso que você tem que trabalhar. Então, besides, além disso ou além de. Para quem não lembra de with, anota aí, com, né? A palavra with é com, e without, na sequência, sem. Então, esse out é fora, sozinho, fora de com, viraria sem, né? With e without, musiquinha que muita gente cantou aí com U2, né? With or without you, with or without you. Eita, Fábio canta bem demais, menino, né? Se houver alguém de uma gravadora aí assistindo, na hora vai me contratar. Então, with é com, e o without é sem, né? Over é uma palavra especialíssima, né? Aparece demais em vestibulares e tem vários sentidos. Como preposição dá a ideia de acima, né? Uma coisa que está acima da outra está over. Ela pode dar também a ideia de excesso. Uma pessoa que overdrink, por exemplo, que bebe demais, né? Over dando a ideia de acima. Então, que bebe além do normal. Uma pessoa que oversleep, uma pessoa que dorme demais. Então, over pode dar a ideia de acima ou de excesso. Lembra? Fulano tomou uma overdose, né? Então, foi uma dose excessiva, né? Então, over dando a ideia de acima, over dando a ideia de excesso. Over, quando é usado com o verbo to be, também pode dar a ideia de fim, né? Lembra do videogame lá? The game is over, né?
O jogo acabou, game over, né? A frase mais famosa de John Lennon, né? The dream is over. O sonho acabou, falando sobre o final dos Beatles, o sonho acabou. É uma frase muito famosa também nas padarias aqui de Natal, né? O sonho acabou. Então, over tem esses sentidos, acima, dá uma ideia de excesso e também tem essa ideia de finalização, tá certo? Under, embaixo, abaixo, sob, né? Up, muita gente conhece que é para cima, né? E o contrário, down, para baixo. Então, up, para cima, down, para baixo. E back, para quem não lembrou, é o verbo voltar. Desculpa, é voltar em alguns casos, é para trás em alguns casos. Por que eu falei em verbo, hein? Porque muitas dessas palavras são usadas para formar verbo. Então, se você tiver lá, por exemplo, up, e junto de up tiver um verbo de movimento, ir, andar, correr. O que é ir para cima? Ir para cima é subir. O que é andar para cima? Andar para cima é subir. Correr para cima, subir. Então, se aparecer um verbo de movimento junto com down, down é para baixo? Ir para baixo, caminhar para baixo, descer. Ir para trás, voltar. Então, decorar essas palavras é fundamental. Não só para você aprendê-las como preposição, mas você ter a ideia também como verbo, né? Elas podem ser usadas como verbo, subir, descer, voltar, né? Como eu acabei de falar, ok? Então, as preposições que estão na sua telinha são palavras que você tem que levar para o vestibular. Na outra tela, você encontra a frase inicial, a mesma frase, ó, o mesmo before que apareceu aqui, só que agora a gente está dando um destaque para a palavra when, né, que é quando. Do mesmo jeito que a gente revisou when, né, você vai revisar aqui comigo outras palavras interrogativas importantes, né? Primeira que apareceu foi where, você lembra que when é quando, né? Where, para quem não lembrou, onde, né? Então, onde, aonde, donde. Graças a Deus em inglês não tem essa diferença, né? Em português é que tem essas variações aí do onde, né? A palavra what, que é o que, o qual, né? Que apareceu inclusive na música também. A palavra why, que é porquê, é o famoso porquê separado sem acento, né? Why é o porquê de pergunta. Who é a palavra quem. Em inglês tem dois quens, o who com M e o who sem M. Essas duas palavrinhas podem ser traduzidas como quem. Essa aqui geralmente é o sujeito de uma frase e essa aqui geralmente é o objeto de uma frase. Ou seja, essa aqui geralmente pratica ação e essa aqui geralmente sofre ação. Para o FRN você não precisa decorar isso, basta decorar a tradução. Então você tem quem e quem também. Lembra vocês que who também pode ser traduzido como que, né? Quem ou que. Whose, para quem não lembrou, é de quem. Então, de quem é aquela casa, de quem é aquele carro, de quem é aquele anel, vai ser sempre whose. E na parte de baixo do vídeo você encontra expressões formadas com how. A palavra how é como, ou seja, sozinho how é como. Mas how às vezes se junta a um advérbio, se junta a um adjetivo e passa a ter uma terceira tradução, que nem é de como e nem é do adjetivo. Então, por exemplo, você tem aqui how far. How é como, far é longe. Como longe tem lógica? Não. Então, qual é a pergunta para como longe? Qual a distância? Então, decora. How far vai ser qual a distância. E decora a palavra far também, viu? Far é longe. Na sequência, você encontra how long. How long é uma das que puxa o tapete de muita gente no vestibular. Por quê? Porque as pessoas acham que long é longo. E long realmente é longo. Aí pensa, como longo? Aí pensa logo que qual é o tamanho, qual o comprimento, né? E não tem nada a ver. How long, anota aí, é quanto tempo. Vou repetir, how long é quanto tempo. A palavra long, além de ser longo, também transmite essa ideia de tempo. Na sequência você encontra how often. Para quem não conhecia, often significa frequentemente. É uma das poucas palavras em inglês que não tem li no final e em português a tradução é mente. Você sabe que o li, né, o ly, dá a ideia de mente em português. Então, how often, ao pé da letra, como frequentemente, né? Como frequentemente tem lógica? Não, você é brasileiro, você come raramente, né? Então, como frequentemente não tem lógica. Qual é a pergunta, então? Com que frequência ou com qual frequência? Isso é que é o tal do how often, tá certo? E ainda na parte de baixo da tela, você encontra how big, como grande não tem lógica, então qual o tamanho? É a pergunta que está sendo feita aí, qual o tamanho, né? Qual
qual a distância, quanto tempo, com que frequência e qual o tamanho, foi o que apareceu aí, tá certo? Então, a ideia é que você amplie o seu vocabulário. Note que na música só aparecia when, a gente está trazendo para vocês outras palavrinhas aí fundamentais, importantes para o seu vestibular, tá legal? A gente bota na próxima tela que aparece outras palavrinhas, aparece aí tirado da música, couldn't look you in the eye, né? Não pude olhar você nos olhos, a ideia era essa. E o que danado é o could, não pense coisa feia, né? E o could, não. Could nada mais é que o passado de can, poderia, podia, né? Can é o verbo poder, lembra disso para o vestibular, dá uma ideia de capacidade, de habilidade. O passado dele é o tal do could, tá certo? Então, poderia, podia, can, posso, pode. Should, deveria, transmite uma ideia de conselho, recomendação. Você deveria estudar mais, você deveria assistir aos aulões do professor Luiz Carlos. Então, dá uma ideia de conselho, de recomendação. Must, dando uma ideia de ordem, obrigação. Você deve fazer tal coisa. Então, repetindo, poderia, é could, can, pode, should, deveria, must, deve, né? Tem que, né? May é o verbo poder também, indicando uma permissão ou uma possibilidade. Might é o passado do verbo may, então para quem não lembrava, poderia também, podia, dando a ideia de possibilidade ou de permissão no passado. Ought to é uma raridade, aparece pouquíssimo nos textos, mas eu coloquei aqui para tirar o peso da consciência, né? Vai que aparece no vestibular. Ought to é a mesma coisa que should. Então, repetindo, ought to é deveria, são sinônimos, né? Os dois aí são deveria. E, por fim, uma expressão importantíssima aí, to be able, né? Ser capaz. Ser capaz é a mesma coisa que poder, né? Poder e ser capaz dá no mesmo, tá certo? Volta comigo agora para a gente fazer um comentário sobre essas palavrinhas, né? Não adianta nada você ter anotado aí, eu sei que você anotou, assistiu a aula com bastante atenção, sei que você anotou as observações, mas não adianta nada você ter feito isso e não tentar memorizar essas palavras. Ah, falta poucos segundos para o vestibular, tá dando aquele rói-rói na barriga, né, tal, eu já estou nervoso demais, ainda vou colocar palavrinha, uma palavrinha ou outra não vai fazer mal a você daqui para o vestibular. Eu sei que os outros professores estão dizendo, não aprenda coisa nova, e realmente, né, se você não estudou nada de ótica a essa altura do campeonato, você querer enfrentar a ótica em física, não faça isso, tá certo? Mas em inglês dá para você acrescentar uma palavrinha ou outra mais ao seu vocabulário. Isso vai terminar te ajudando na hora da prova, tá certo? Queria deixar agora na tela para vocês alguns contatos. Como é que eu faço para falar com o Fábio? Como é que eu faço para tirar dúvida, né? Então apareceu aí, ó, professor Fábio Marques, o telefone está à disposição de vocês, 9981-3676, né? O pessoal que gosta de passar trote, queria dizer que eu adoro o trote, né? O pessoal que está pensando em ligar a cobrar, não ligue, liso não merece nem estar vivo, quanto mais falar com o professor Fábio, né? Quem quiser mandar e-mail, tá aí o watford.fabio@yahoo.com.br, você manda e-mail para mim. Quem quiser falar comigo lá no Watford, 3222-8606, nem que seja para chorar por um desconto, tá certo? Pessoal, a gente está então encerrando a aula de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado, aproveitem o máximo, explorem o máximo da aula de hoje. A gente se encontra ainda outra vez, se Deus quiser, antes do vestibular, para aquela revisão espetacular que eu sei que você está esperando, no nível das aulas que você está vendo aqui, né? Você está vendo que a TV União, o professor Luiz Carlos, nessa obra pioneira, nesse trabalho pioneiro de levar educação para o Rio Grande do Norte, tentar levar o aluno à universidade, e tem dado sorte, tem levado muita gente, pelo nível dos professores que a gente tem aqui. Eu tenho acompanhado as aulas, então, nível de explicação muito boa, questões do Enem sendo resolvidas. Daqui a pouco o professor Luiz Carlos vai estar com vocês aqui também para resolver questões do Enem, para comentar e para fazer aquela perspectiva também de como vão ser as provas, tá certo? Um beijão bem grande no coração.